Graça e paz para todos. É uma alegria poder estar compartilhando aqui com vocês da palavra, pelas conexões, pelo tanto que isso representa, o tanto que isso nos fortalece. Sou apóstolo aí no Projeto Vida, já apacento a igreja já tem 31 anos. Tá? Aliás, perdão, 29 anos, 31 estou de casado. E vai fazer 30 anos esse ano. E estou apacentando esse tempo da pandemia aí, vivendo algo que nunca vivi nesses quase 30 anos no ministério, onde a gente está tentando entender, buscando, sobrevivendo a tudo isso, mas eu tenho certeza plena de que nós seremos melhores depois de tudo isso, que a igreja, o discipulado, as coisas, elas tomarão rumos bem fantásticos. Eu li um texto, eu falei numa perspectiva para o rebanho, mas eu quero falar com uma outra perspectiva para vocês, a frase de Isaías 43:13. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia. Antes que houvesse dia. É fantástico isso, né? Eu era. Olha Deus dizendo. Antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A perspectiva que eu trouxe esses dias foi em cima da última frase, mas eu quero falar com vocês sobre a primeira frase. A última frase é fantástica, porque agindo eu, quem impedirá? Depois de uma apresentação dessa, você não tem dúvida que quando Deus tem um projeto, ninguém debaixo da terra, acima da terra, na terra, possa impedi-lo, porque ele é antes que houvesse dia. Ele já disse, olha, eu sou antes de tudo, eu criei, eu sou antes do Gênesis, eu sou antes do dia, da noite. Então, quando ele fala agindo eu, quem impedirá, ele está se apresentando dizendo, não existe quem possa travar, desfazer, impedir um projeto que eu tenha na vida de uma pessoa. Agindo eu, quem ousa, quem vai ter força para isso? Ninguém. Porém, eu queria mesmo falar com vocês sobre antes que houvesse dia, eu era. Eu acho isso aqui tão fantástico, eu fiquei intrigado lendo esse texto, porque Deus se revela ao seu povo com evidências, né? Que quando ele entra em ação, nenhuma força pode resistir, nenhuma força pode impedir. Então ele se revela. E Deus, quando ele tira essa cortina, né, essa coberta, né, à medida que Deus se revela, é porque existe um propósito na nossa vida, existe algo que está para acontecer maior, porque Deus ele tira a coberta à medida de que eu vou avançando na minha missão. Então, Deus não é o que você pensa a respeito dele, Deus é muito mais. Não há homem na terra, não há pessoa na terra que possa ter a revelação completa de Deus. Na verdade, você tem a plenitude do que você precisa, não do que ele é. Só que Deus se revela, querido, à medida da missão, à medida das minhas batalhas, à medida do que eu caminho. Se você trabalhar um metal que é para chegar no ouro, você vai chegar fundo para chegar no ouro. Assim são nossas tribulações, elas apresentam o nosso ouro, é a glória de Deus se manifestando no meio das nossas tribulações. Então ele diz, antes que houvesse dia, eu era, eu sou, antes que houvesse também noite, antes que houvesse tempo, antes que houvesse estações, semanas, meses, quer dizer, aquela coisa da ansiedade do amanhã, ele está dizendo para aquele povo dele que estava no exílio, né? O problema daquele povo era o exílio, não sei qual é o teu, o problema, o meu sei, o deles era o exílio, e ele está dizendo, olha, antes de tudo isso, então não adianta você preocupar com o amanhã, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ele vai revelar à medida que você que anda e caminha e tem necessidades. Então, a natureza dele é de não desistência. Ele já está mostrando para nós que a natureza dele não tem desistência. Ele está em movimento. Nada começou antes dele. E ele não parou desde que tudo existe. Então, ele está mostrando que, sendo que tudo só existe por ele. Até aqui eu estou construindo uma base que imagina. Ainda mais falar para pastores, né? Você já leu Colossenses inteiro, já fez exegese ali toda, você já viu que nada subsiste sem ele, né? Toda a terra, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o Senhor de todas as coisas, mas o mais tremendo é que tudo está sustentado por ele. Então, até aí, a gente sabe de tudo isso. Agora, ele está no movimento. Como poderia ele agir e alguém impedir? Ou alguma força desfazer ou reverter? Então, essa palavra é o que nos impulsiona. Por isso que ele termina ali, Isaías termina aquele entendimento, ele fala, agindo eu, quem impedirá?
Só que aqui eu queria pegar esse antes que houvesse dia. Eu diria que antes do Gênesis eu sou. Deus está dizendo para nós que antes do Gênesis, por quê? Porque antes da criação. Ele está dizendo que antes das coisas criadas, das coisas vistas, das coisas que foram reveladas, porque vivemos à sombra do que existe no céu, ele está mostrando antes do Gênesis eu sou. Todos nós olhamos o Gênesis como o início de tudo. Ou pelo menos a maioria de nós olhamos o Gênesis como o início de tudo. Porém, o profeta Isaías já tinha mostrado para nós também em outro texto, Isaías 45, 18, que diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Até aqui são conceitos que trago, mas eu quero aprofundar um pouco mais isso. Só me dá esse um minuto mais de construir primeiro essa base para você do que você já conhece. Então, olha bem, o profeta Isaías já disse, olha, o Deus que criou não para ser um caos, quer dizer, quando Deus criou o mundo, ele não criou aquele que está revelado em Gênesis 1, ou muito menos em Gênesis 1:2. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Né? Tohu, bohu, aquelas duas palavras que a gente já fala, que é sem forma e sem vida, não havia nada na face da terra e o Espírito Santo ele vai achar movimento nas águas. Então, o movimento do Espírito Santo é onde? Onde tem morte, o movimento dele provoca vida. E a partir dali vem a criação e etc. Né? E disse Deus, haja luz, e começa o grande espetáculo de Deus da criação, que é a coisa mais fantástica que a gente pode, nossos olhos, contemplar. Só que ele se apresenta em Isaías 43:13, dizendo, mas antes disso tudo eu já era. Ok. Será que a palavra hoje é filosófica, existencial? Não, é para a gente entender o tamanho do que ele está se apresentando. Para a gente poder perceber o tamanho da missão que nós carregamos. Antes de qualquer evidência, eu já estava lá. Então ele está dizendo, eu não cheguei aqui com o Cronos, eu não estou nesse Cronos seu, eu não tenho necessidade do tempo seu, eu não preciso me mover no seu tempo, eu não preciso me mover na sua criação, naquilo que você está vendo. Eu estava antes. Então é muito curioso, né? Quando você lê o Bereshit, que é o Gênesis, né? A gente sabe que todos os 5 livros do Pentateuco, óbvio, o Pentateuco são 5 livros, a Torá, né? Você já deve saber disso, mas se não sabe, agrega isso ao teu conhecimento, que todos os nomes originais são as primeiras palavras, né? Por exemplo, o livro de Números, esse nome não é o livro de Números não é conhecido como livro de Números. É o livro chamado No Deserto, né? Se você quer abrir o livro original, você vai abrir o livro, vamos abrir o livro No Deserto, é o livro de Números. O livro de Bereshit, é o livro de Gênesis, não tem esse nome. O nome do livro de Gênesis é No Princípio. Ok? Então a gente sabe que o Pentateuco, os nomes foram mudados quando foi transliterado. Agora, esses nomes têm um princípio, né? No princípio é o nome do Gênesis. Agora, quando se colocou o nome de Bereshit, o que se diz? Pelo menos curioso, né? Porque se você tem a letra do alfabeto hebraico sendo a primeira letra é o Aleph, o próprio Aleph Tav, que é o símbolo que está presente em vários ambientes do Antigo Testamento, você lê no princípio criou Deus os céus e a terra, Aleph Tav, isso não foi traduzido, né? Mas está no original hebraico, Aleph Tav, e continua ali. E a terra tornou-se, ou seja, na verdade, era sem forma, mas tornou-se sem forma e vazia. Calma, deixa eu trazer mais entendimento. Então, ali o Aleph Tav está ali, que é o alfa e ômega do grego, que é o nosso abecedário do A Z, é o que está dizendo o início e o fim. Essas 22 letras do alfabeto hebraico, além de ter símbolo, além de ter números embutidos nela, elas representam algo muito mais do que isso. Então, como que começa o primeiro livro da Bíblia escrevendo com Bet, que é o B, né? que não é a primeira letra, que não é o Aleph. Aí você diz, é coincidência, para que essa curiosidade toda e tal? Peraí, deixa eu trazer um pouco dessa luz aqui, quando ele disse, antes que houvesse dia, eu era.
Então, como que começa a criação sem o Aleph? Por que exatamente grande motivo? É que se você olhar, querido, aqui, o Beit, ele aponta, a letra, né, ela aponta para a esquerda. Eu peguei rapidamente um livro que eu tenho aqui, das letras hebraicas, eu vou tentar colocar aqui, a iluminação não vai atrapalhar, não. Olha que interessante, querido. O Bet é essa letra que ela aponta para trás. O Aleph é a primeira letra. Então, o que está acontecendo? É como se o Bet estivesse dizendo, para você, não sei como é que está pegando, se está ao contrário, mas enfim. Como que isso representa na visão rabínica? É como se alguém perguntasse para o Bet assim, quem te criou? Ele diz, a letra antes de mim. E o Aleph é uma letra muda. Por que o Aleph é mudo? Porque representa o pensamento de Deus. Deus só começou o Bereshit depois que houve o silêncio, onde ele diz, eu existo antes que houvesse dia. Então, eu estou aqui, eu não estou aqui no Bereshit, eu estou no Aleph. Então, aqui você descobre umas coisas interessantes aqui. Ok, vamos continuar? Então, o que acontece? Quando eu pego esse entendimento, eu pego o seguinte, eu sou antes do Gênesis, é Deus dizendo. Eu não sou essa tua criação. Aí vem o próprio Isaías 45:18 que eu li, que fala que a terra que Deus criou, ela é boa, né? Então, peraí, que terra é aquela sem forma e vazia? É porque ela foi destruída, aí tem a queda de Lúcifer, tem lá suas conspirações, entendimento aí, corre atrás. Mas o que importa é que algo aconteceu numa terra boa, uma terra perfeita. E Deus disse, eu também sou antes dessa criação também. Então, um Deus que se apresenta em Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá, é um Deus que está dizendo para mim e para você, querido, que eu tenho um plano na sua vida. Esquece, ninguém vai impedir isso. Não tem força nessa terra que possa paralisar o que eu comecei a escrever. Eu tenho um plano para você. Se você aprofundar Isaías 43, você vai ver que ele está dizendo, olha, esqueça, por quê? Porque eu mesmo apaguei da minha memória o seu passado e teus pecados. Então Deus está dizendo, eu limpei o caderno e mandei você escrever uma história nova. Por que você está lembrando daquilo que eu me esqueci? Você está tentando se lembrar de um passado que eu mesmo esqueci. Então aí Deus começa a mostrar essa dinâmica. Espero que eu não esteja sendo redundante aqui, mas que mostrando essa dinâmica que é fantástica. Aí entra a letra Aleph, né? Essa letra Aleph é interessante porque ela tem aqui um Vav, né? E o Yod e o Yod. Quem sabe um pouquinho, eu não sei, eu não sou fera em hebraico, mas eu gosto do estudo do que representa para nós os símbolos principais. O que essa letra representa no mundo hebraico? Representa aqui dois mundos, o mundo de cima e o mundo de baixo. Capture isso aí. Representa o mundo físico e o mundo espiritual, porque ela é letra muda. Ela representa exatamente essas duas nuances. Então, cercada por esse, como se fosse uma separação que está havendo aqui. Então, esse é o Aleph. Pegou, já guardou ela na sua mente? O que significa essa letra? Mundo físico, mundo espiritual, separado por um Vav, né? Yud, Vav, Yud. O que acontece? Algo antes do mundo que não podemos compreender. Por isso, o início ele deu-se no Bet, mas, e não no Aleph. Agora, a pergunta é a que eu te falei. Como que Deus começa escrevendo o primeiro no princípio com Bereshit, né? Usando Bet, e não usando uma palavra que fosse do Aleph, que fosse representando o início, porque tudo é baseado no Aleph Tav, o início e o fim. Deus é o Aleph Tav, ele está sempre no controle de tudo. Só que ele não coloca aqui, ele começa no Beit, porque senão a gente acharia que ele é um Deus que começou com a criação, ou que tudo começa ali. Mas ele vai a Isaías e diz, não, eu sou antes que houvesse dia. Eu me revelo a você na medida que você precisa, mas eu não sou o que você pensa a meu respeito. A gente tenta limitar Deus dentro de um quadrado. E uma das coisas que ele ensinou para o povo é que ele esquece. Olha a divindade dizendo, eu tenho o poder de esquecer, de lançar no mar de esquecimento. Então nós, às vezes, não percebemos o tamanho dessa graça de Deus sobre nós. Só que se você pegar o Aleph, lembra do desenho? Do mundo de cima e do mundo de baixo? A gente vai encontrar isso numa perspectiva de Isaías 55:10-11. Isaías 55:10-11, eu vou lendo, querido, mas você pode encontrar o texto aí, fica à vontade. Mas eu quero que
Só para a gente ganhar tempo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Olha o que ele faz, irmãos. Vamos lá, eu não terminei ainda a leitura não, mas olha bem. Ele está comparando a palavra que sai da boca de Deus como o processo da chuva. Esse processo da evaporação, do enchimento das nuvens e a nova chuva. É interessante, querido, porque aqui não é eu que estou descobrindo a roda aqui, é apenas estou transliterando o que a visão rabínica pensa sobre o Aleph, as águas de baixo e as águas de cima. Ok, eu não vou ficar com a cultura hebraica, eu pego e trago isso para o entendimento nosso, da Bíblia. O que acontece? As águas de baixo, eles dizem o seguinte, que elas choram. Chorar é quando elas evaporam. Quando elas evaporam, querida, elas passam para as nuvens, a parte de cima. Só que quando elas estão cheias, óbvio que nós sabemos disso, elas liberam a água e elas voltam a cair na terra, que é o Aleph dos dois níveis. Quando ela atinge a terra, ela está no mundo físico, visível. Essas águas, elas vão molhar a terra, vão regar a semente vai frutificar e ela vai cumprir o seu propósito. Aí vem ele e diz o seguinte, assim será a palavra que sai da minha boca. Olha bem, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ele está dizendo o seguinte, assim é a palavra que cai do céu. Ela cai como a chuva sai da nuvem, ela atinge a terra. Agora, olhe bem, querido, ela não vai evaporar, ela não vai voltar, ela não vai encher o céu de novo, enquanto ela não findar o seu propósito aqui na terra. Quantos projetos inacabados estão na nossa vida porque nós deixamos de crer, porque nós nos ocupamos com outras coisas e ficou aqui a palavra solta. Só que ela não pode provocar o enchimento da nuvem novamente enquanto ela não cumprir o propósito aqui. Olha que forte isso. Ela tem um fundamento. Então ele diz, assim como a chuva cai, ou a neve derrete, né, ok? Porque o Monte Hermon derretia, enchia lá o rio Quisson, perdão, o rio Arnon, e vai as 4 afluentes lá para o Rio Jordão, deságua na Galiléia, da Galiléia vai para o Mar Morto. Ele está trazendo entendimento de que a água tem um propósito. Só que ela evapora. E os judeus falam, não, ela chora. Né? O choro da água é representação do cumprimento das palavras, da profecia, da rota tua na terra. Quando Deus está cumprindo, é o choro, é o clamor. Esse clamor enche a nuvem novamente, querido, para chover novamente sobre a tua vida e quantos estiverem à tua volta. Então, eu tô aqui elaborando esse entendimento aqui, não saindo do projeto, não. Eu estou falando de um Deus que se apresenta. Antes que houvesse dia, eu era. Ou tem versão que diz, eu sou. Quem está dizendo eu era, eu sou, eu serei, na verdade o termo ali ele é aberto. Ele não está preso ao passado, nem presente, nem futuro. Ele está dizendo, eu estou presente fora do crono de vocês. Então aqui, comparado ao movimento das águas, que são as águas de baixo, né, que voltam para a sua fonte, para a sua origem, quando volta para a nuvem. Lembra do Aleph? Então ele está dizendo, as águas de baixo indo para cima, que representa as águas de cima. Essa letra muda. Ela representa o antes do Bereshit. Está dizendo, há um hiato aqui, há um intervalo aqui, há um vazio aqui, na verdade. Então aqui ele mostra o seguinte, assim é o mundo físico e o mundo espiritual. As coisas existem somente quando se podem nomeá-las. Tudo que tem na Terra tem que ter nome. Tem que ter nome, porque teve que ter palavra liberada. Deus podia só ter pensado, que é o Aleph, e ficado ali mesmo. Mas Bereshit, no princípio, ali começou a criação. Mas começou para nós. Para Deus, tudo já estava pronto, muito antes da existência de qualquer coisa. E o que ele está dizendo é o seguinte, o que está na minha mente, eu não preciso nem falar. Agindo eu, o pensamento é a ação de Deus. Então ele traz isso, querido, para que a gente compreenda que a palavra que vem da boca de Deus tem poder criativo. Oi, o que é poder criativo? Poder de continuidade.
Tudo que Deus criou não para na história, tudo se movimenta. A gente cria um negócio de uma madeira e está pronto, tem que fazer outro e outro, mas o que Deus cria multiplica. Tudo que Deus criou na Terra tem poder de movimentação. Então aqui ele traz para nós um entendimento fantástico. Posso continuar, gente? Vamos lá. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 29, no versículo 29. Eu acredito que a gente está conseguindo captar aqui uma ideia a esse respeito. É sobre esse mundo misterioso que Deuteronômio coloca, que Moisés diz para a gente o seguinte: as coisas encobertas pertencem a quem, gente? Ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Irmãos, aqui já fica o objetivo de que o que está coberto, o que está encoberto, o que está por baixo da coberta, não é para mim, é para Deus, não é para você, é para Deus. A gente está vivendo um ambiente hoje, não é só pela questão da internet, mas uma curiosidade, sempre houve na humanidade, pelo místico. Se você falar à tua igreja, eu vou revelar para vocês o Apocalipse inteiro, você vai ter muita gente no culto, porque as pessoas têm uma coisa, né? Uma coceira no ouvido, uma coisa pela curiosidade. Ele quer saber o que ele não precisa, mas não consegue ainda realizar com o que ele sabe. Então, ele não entende que aquilo que está encoberto não pertence a mim, pertence ao Senhor. Olha bem que coerência isso tem a ver com o tema que eu comecei lá em cima. O eterno seu Deus, olha essa versão, cuidará das coisas encobertas, desde que ele cuida. O dia de amanhã está coberto, querido. Não é para você. Deixa que ele cuida. Está na mão dele o teu futuro. Então, deixa que ele cuida. Aí as coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta. Olha que versão interessante essa aqui. Cabe a nós e a nossos filhos cuidar de todos os termos dessa revelação. É a questão da geração em geração, passando o ensino oral, porque é assim que o judeu ensinava os filhos, de pai para filho, para neto, para bisneto, de maneira oral. Então, qual que é o entendimento aqui, querido? A nossa responsabilidade não é tentar forçar a porta do futuro. Eu sei que eu e você buscamos respostas, porque a gente tem um rebanho esperando a gente pregar sobre o que vai acontecer, ou pelo menos uma perspectiva da vida. Amado, nem as grandes empresas estão tudo falindo porque não conseguiram discernir o futuro. Os grandões mesmo, que quase que estudam muito para tentar perceber o movimento da vida, o que tem as tendências, está tudo perdido. Claro que nós, os profetas, temos a revelação. Mas entenda uma coisa, querido, você tem revelação, mas você não tem bola de cristal. Sabe essa ansiedade de querer ter uma resposta daquilo que Deus não abriu ainda? As coisas encobertas pertencem a Ele. O que você tem aí é o suficiente. O teu futuro está na mão dele. Eu me sinto muito confortável com isso. O meu futuro está na mão dele. O futuro do meu ministério está na mão dele. Então, eu não vou ficar parado, mas eu preciso ter essa convicção. Calma aí, vamos entender tudo isso aqui. Olha, a responsabilidade não é forçar a porta do futuro para que abra, mas sim obedecer à vontade de Deus aqui e agora para que as portas vão se abrindo. Então, aqui, olha, aqui vem o entendimento. Eu não preciso me preocupar com o que eu não consigo enxergar. Oi, acorda aí. Eu não tenho que me preocupar com o que eu não estou vendo, com o que não foi revelado. Eu tenho que, na verdade, muito que me ocupar com o que está revelado para mim. Isso sim é da minha conta. O que Deus revelou é da minha conta, porque eu sou responsável pela revelação que eu carrego. Deixa eu repetir. Eu sou responsável pela revelação que eu carrego. Por que Deus não vai encharcar você de revelação? Pra você não morrer. Porque, meu amigo, aos mestres será dado o maior juízo. Então, por que eu quero saber o que eu não preciso? Porque a mim vai vir um juízo muito maior sem necessidade. Eu sou responsável pela revelação que eu tenho. E qual a revelação que eu tenho? A que eu preciso para o meu hoje, para o meu momento, para a missão que eu tenho, para as ovelhas que eu apacento, para os desafios que eu enfrento. É aí que eu vou encontrar a revelação da minha missão. Então, olha aqui, é muito interessante isso. Não é necessário conhecer os segredos de Deus, mas é essencial obedecer aquilo que o Senhor nos revelou claramente.
Não é necessário conhecer o segredo de Deus, mas é muito essencial que eu obedeça o que eu já sei, com clareza, que Deus já revelou para mim. A gente está hoje, querido, apacentando pessoas que estão em busca do oculto, em busca do que está encoberto, sendo que o indivíduo não consegue nem dar dízimo ainda. E ele está aí, eu não estou contra, não, querido. Eu quero ovelhas curiosas, eu quero ter discípulos que buscam a palavra. Eu gosto, eu estou aqui, eu estou te trazendo, inclusive, alguma coisa nesse sentido. Mas qual sentido tem? O que as pessoas precisam saber é que Cristo morreu na cruz do Calvário. Se o anjo tinha 1,5 m, eu tinha 3 metros, não faz diferença nenhuma para quem está lá fora morrendo, querido. Só que tem um grupo de gente que está se esbaldando nesse tempo de umas descobertas que não é, eu não estou sendo crítico, pelo amor de Deus, mas eu estou sendo pastor mesmo, de que a gente está percebendo uma busca pela essa coisa de eu quero saber mais, eu quero entender mais. E Deus falou, deixa que as coisas encobertas são minhas, mas as reveladas é da tua conta, tua e do teu filho, e dos teus filhos e teus filhos. É essa que você tem que revelar às gerações, que você tem que passar à frente do seu tempo. Então, nós pastores que estamos reunidos aqui nessa sala, amado, qual é a nossa grande busca hoje? Material, entendimento para apacentar o nosso rebanho. Claro, isso nos faz uma busca intensa, da gente conhecer, inclusive, a perspectiva do amanhã. Mas aqui, entenda uma coisa, Deus não revela tudo. Por quê? Porque ele vai se revelando por partes. Lembra de Abraão? Vá, larga a parentela, larga a terra, larga a religião do teu povo, tudo sumeriana, aquela coisa toda, e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, eu vou me revelar a você por partes. É como num casamento, querido. Eu sou casado há 31 anos. Agora você imagina que até hoje eu ainda posso dizer com clareza, e os homens que estão presentes aqui vão concordar comigo, eu não conheço minha mulher direito ainda. Você vai falar, poxa, mas como? Ah, meu amigo, mulher complexa. E pode saber, não revelou tudo para mim ainda. E essa curiosidade de conhecer que mantém aqui, olha, 31 anos de casado, estou ainda querendo conhecer mais ainda. Porque o dia que a minha curiosidade acabar, meu amigo, deu ruim. Já viu aquele pessoal que antes de casar já liberou a coberta, já tirou tudo, já descobriu tudo, dá um ano de casado já largou, porque o indivíduo não entende que é por partes. Essa é a graça do matrimônio, essa é a graça da conexão, do relacionamento. Amado, com Deus, o gostoso é acordar hoje de manhã, nessa segunda-feira, e quando eu vou na palavra, eu estou lendo a Bíblia, estudando ela, eu prego desde meus 17 anos, já tem mais de, sei lá, mais de 30 anos, mas eu olho um texto que eu já preguei 10 vezes, eu falo, meu Deus, aonde estava escondido que eu estou vendo hoje? E Deus fala assim comigo, meu filho, isso é só o começo, você não está vendo nada ainda. Você vai estudar mais 30 anos e você não vai achar nada aqui ainda. Por quê? Porque essa é a graça da inspiração, da busca, da expectativa, do novo, que você pensa que ontem acabou tudo e Deus fala, meu filho, não, olha aqui, vai mais, vai mais. Então Deus falou, olha, as coisas encobertas são minhas, mas a que eu revelei é da tua conta. Só que Deus não para de revelar, ele vai continuar. Você sabe daquela perspectiva, né? Um dia alguém cantando aquela canção, o que os anjos veem, né? É uma canção que o pessoal canta muito aí, né? Que eles fazem e cantam santo, santo, santo. O que os anjos veem? Um dia eu fiquei perguntando o que esses anjos estão vendo. Porque uma ovelha minha falou assim, o céu deve ser muito monótono, né, pastor? Deve ser muito monótono. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quase fiz sinal da cruz na hora. Eu falei, tá amarrado isso aí, irmão. Em nome de Jesus. Ele falou, não, apóstolo, porque ficar cantando santo, 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 ficar cantando. Será que era bom assim mesmo? Aí eu falei, eu nunca pensei nisso, não. Eu nunca fiquei pensando, não. Aí o pessoal fala o que os anjos veem, né? Eu não lembro da letra exata, que os fazem cantar santo, cantar santo. Eu pensando, o que eles veem? Aí Deus me falou comigo, querido, a eternidade, antes que houvesse dia, Deus nunca repetiu um padrão. Deus nunca repetiu um padrão na eternidade. Quando o anjo olha para ele, vê algo. Quando olha daqui um segundo, vê outro. Quando olha daqui a 3 segundos, outro. Quando olha, eles estão tentando parar, mas não conseguem. Eles olham santo, santo, porque Deus não repete padrão da eternidade. A nossa mente não consegue entender isso. Quando tu chegar lá, você pensa que tu vai cansar, não vai não. Tu vai olhar, aí tu vai falar assim, eu não vou aguentar ficar 10 anos falando de santo. Tu não vai se aguentar, porque tu vai olhar para ele e vai dizer santo. Tu vai olhar santo. Isso o que é? É admiração.
Admiração faz isso. Agora, você não vai fazer força nenhuma. É que você não vai conseguir parar de admirar ele, porque você vai achar que aquilo que você viu há 10 segundos atrás, tu vai ver de novo. E aquilo que você viu 10 anos atrás, vê de novo, ele não repete padrões. Ele vai se revelando. Então, aquele disso que está encoberto, ah, querido, é meu, eu não vou revelar para você. Aí você diz, nunca. Claro que ele revela, todo dia, ele dá um pedacinho para nós. Só que aquilo que para ele é uma pepita, para nós, querido, sustenta nosso ministério inteiro. Aquela experiência única, eu não sei se você está entendendo meu raciocínio aqui, mas aquilo que Deus quer revelar para nós tem a ver com a missão que eu carrego, tem a ver com a busca que eu tenho, tem a ver com o tamanho do desafio que eu vivo. Quando aumento os meus desafios, eu me entristeço pela dor, mas eu me alegro pela revelação que está vindo para mim, porque eu descubro que quanto mais a crise entra, mais a glória chega, querido. É como se Deus fosse me trabalhando para que a glória dele se manifestasse. Então, eu não estou atrás de problemas, mas quando ele chega, eu sei que a glória vai aumentar dentro de mim. Eu não estou atrás de perseguição, mas se ela vier, eu descobri, querido, que Deus vai se revelar mais para mim. Então, tem hora que eu estou pensando, Senhor, eu estou igual o apóstolo Paulo, no meio da crise, da tribulação. Eu não sei se é bom vir a crise, porque assim o Senhor se revela mais para mim, que eu não estou nem para a tribulação mais, eu estou pelo que Deus vai falar comigo. Amado, antes que houvesse dia, ele diz, eu era. Como pode ele mostrar para nós esse nível de revelação? Isso aqui é fantástico, querido. Isso aqui é fantástico. Eu gosto muito da figura da ampulheta. E é interessante que você vira e você começa a contar o tempo. Ok, aqui em cima está cheio, querido. Só que ela não joga tudo para baixo de uma vez. Ela vai descendo à medida do tempo. Então, eu creio nisso. Sabe quando eu fiz aquela metáfora das águas de cima com as águas de baixo? Eu creio que a palavra de Deus não volta, ela não volta enquanto não cumprir todo o propósito. Assim também é o nosso ministério, querido. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Não significa que não vai se revelar. Eu dei aqui o exemplo eu acabei parando, né? Da ovelha que falou que o céu pode ser monótono. Eu falei, não, não é não. Porque à medida que você vai vendo Deus, ele não repete padrões. Então isso significa que ele vai se revelando e você vai. Agora aqui vai descendo com o tempo. Assim é o nosso ministério. Deus não vai dar tudo de uma vez, querido. Ele vai dar com o tempo. O céu está cheio, tem muito para nos entregar. E quando você pensa que acabou, você vai ver que ela vai virar, ou seja, ela vai sempre, Deus sempre vai renovar. Então, essa metáfora aqui é uma coisa que eu gosto muito, né? Para mim, eu uso, né? Normalmente no meu tempo de oração, eu tenho vários tempos diferentes e eu acho fantástico, é meio antigo, meio antiquado, mas traz um pouco dessa coisa do que vem de cima para nós. Então, o Deus, ele quer revelar para você sempre na sua palavra. Se a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia, é porque tudo é baseado na palavra de Deus liberada. A criação, o Bereshit começa ali. Em Hebreus 1:3, vamos continuar então? A gente voltou à conexão, está tudo em ordem aqui. Hebreus 1:3 diz assim, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amado, esse texto de Hebreus 1:3, pela força, pela palavra do seu poder, tem um detalhe aqui importante, né, que ele se assenta à direita da majestade. Isso aqui é fantástico, né, porque você sabe que o sumo sacerdote, que é comparado aqui ao Senhor, não existia banco no templo, né? Não existia lugar de sentar no átrio, porque ele sempre tinha que fazer todo o processo e voltar para casa, porque assentar-se é sinal de que terminou. E o sumo sacerdote nunca terminava, porque ele não tinha como concluir. Agora, quando Jesus terminou de purificar, ele assentou-se, é porque ele está dizendo que está consumado, terminou. Ele é o sumo sacerdote e disse, não tem mais sacrifício agora. Mas o que me interessa aqui dizer para você é o seguinte, pela palavra do seu poder, olha a frase, pela palavra do seu poder. Aqui você descobre que a expressão não é o poder de sua palavra, mas é pela palavra do seu poder. É quando você permanece vivo
pela palavra de Deus, que do seu poder ela é liberada para nós. A gente sabe o padrão, né? Isso, inclusive, Miles Moore, ele trabalhou muito isso sobre a questão do potencial. Mas vamos lá, 2 minutinhos sobre aquela perspectiva da criação. Quando Deus criou os peixes, ele usa a matéria-prima da água. Quando Deus cria as plantas, ele tira da própria terra. Ou seja, tudo foi criado. Quando Deus cria, ele o chamou à existência, a planta, a partir do solo, estabelecendo assim que as plantas precisam viver de encontro ao solo. Então, elas têm vida enquanto elas estão plantadas. Então, se a planta violar essa palavra, ela morre. Ok? Se o peixe vai dizer, eu estou livre agora, pula da água, ele tem uma sensação de liberdade em alguns segundos, mas ele morre, porque ele não pode se livrar do lugar daquilo da onde ele saiu. Ele tem uma plena ligação do lugar que ele saiu. Então, assim, Deus mantém tudo vivo baseado na fonte. Isso a gente tem já o entendimento que enquanto a planta subsistir pela lei de Deus firmada na criação, tudo tem uma lei desde a criação. Ela floresce, ela desenvolve, tudo bem. No entanto, se ela ignora essa lei, ela morre, é inevitável. Agora, o mesmo ocorre com peixe, com aves, etc. Tudo tem ligado a uma fonte. O mesmo é válido, querido, para mim e para você. Por quê? Deus nos tirou de dentro de si, né? Ok? Deus tirou a gente de dentro dele. Ele soprou na nossa narina, ele criou o homem à imagem e semelhança, ele formou do pó da terra, mas colocou o fôlego do céu na gente. Por isso que tem essa sede em todo homem, essa busca pelo que nunca sabe. Eu não conseguia entender aquele hino antigo, né? Eu não lembro agora a minha melodia, mas eu já vi tanta gente criticar que tem saudade, não, que saudade eu tenho do céu, eu não me lembro agora, pena, mas eu me lembro que era um hino que se cantava, né? E alguém dizia, isso não é teológico, como é que eu tenho saudade do céu se eu nunca fui para lá? Irmãos, é totalmente teológico, você tem um pedaço do céu dentro de você, Deus soprou o fôlego do céu, então a gente tem saudade do que não viu, tem saudade do que não experimentou, mas está aqui. Então o hino não estava errado nunca, o errado era quem criticava. A gente tem uma saudade de algo que você não sabe explicar. Por isso que aqueles evangelistas, né, antigos diziam, você tem um tamanho dentro de você, um espaço do tamanho de Deus. E é o espaço que está aí vazio, essa coisa que o homem busca na droga, na emoção, nas religiões, nas filosofias, o indivíduo está com sede ainda, não adianta. Aí pronto, vamos voltar aqui. Deus, então, querido, nos criou, nos tirou de si mesmo. Então está claro o decreto. A planta não pode sair da terra, o peixe não pode sair da água, e você não pode sair de Deus. Então, é aquele processo chamado a morte de Adão. Adão morreu com 930 anos? Claro que não. Ele morreu ali. Mas Adão já estava morto, meu amigo, há muito tempo. Porque o dia que tirou ele do Éden, ele perdeu tudo. Ele morreu. Já, todo o propósito, tudo que ele foi criado, ficou preso ali. Ele deixou para trás tudo aquilo ali. Então, existe essa metáfora, né, de que uma árvore que é derrubada por uma tempestade, olha um entendimento que eu quero compartilhar com vocês, um peso que Deus me deu esses dias. Uma árvore que é derrubada pela tempestade, essa árvore é capaz de manter as suas folhas verdes, inclusive se ela for frondosa, muito grande, por semanas. Você passa do lado dessa árvore que caiu, que não está mais enraizada, e você vai ver que as folhas continuam verdes ainda. E é perigoso você ainda conseguir achar um fruto nela ainda que está bom de comer. Só que passando semanas, a seiva do tronco vai jogar o máximo que tem. Vai continuar subindo, vai continuar indo em direção àquelas folhas. Porque tem seiva que estava ainda presa ao tronco. Mas quando passar mais algumas semanas, seca tudo. Seca a folha, seca o tronco, seca toda a árvore. E você fala assim, hoje essa árvore morreu. Não, ela já morreu tem um mês. Ela já morreu tem 2 semanas. Na verdade, você viu o resultado da folha seca hoje, mas ela já estava morta, não tinha mais vida nela ali, não. Você já viu aquele irmão que chega para você e fala assim, eu decidi sair da igreja essa semana. Que história é essa, querido? Que discípulo seu que fala que orou, aí naquela semana, nessa pandemia, não sei quanto, ele vai sair do teu ministério, vai começar uma igreja, vai não sei o quê. Irmão, perdoa a minha sinceridade aqui.
Respeito o moço aqui. Eu sei que tem mais gente com mais tempo de ministério que eu, mais de 30 anos de ministério. Mas, irmão, esse indivíduo já saiu, já tinha 2 anos. Esse indivíduo já saiu, já tinha 1 ano. Já estava tudo planejado. Ele não sabia que ele já tinha morrido, já tinha uns 6 meses. Ele, naquela semana, ele secou a folha. Mas ele estava na seiva. Ele estava no eco do profético. Ele estava no eco da voz. E ali, na verdade, foi quando ele morreu. Casamento, cara, eu vou divorciar hoje. Ele divorciou tem 1 ano. Na verdade, aquele casamento já tinha acabado há muito tempo. Aí você já sabe. O que acontece com isso, querido? É você perceber sobre a força que há quando você está conectado, quando você está ligado. Então é onde você compreende, querido, que tudo que Deus quer fazer na terra, Deus usa pessoas para poder te abençoar. O quanto a conexão é importante. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele diz o seguinte, que um ramo fora da videira, ele não consegue subsistir. E a curiosidade, querido, é que videira, se você pegar o graveto dela, a parte dela, e plantar, não tem vida em si mesmo. É a única árvore que não tem vida, é a única parreira que não tem vida em si mesmo. Você pega um pedaço de uma árvore, um pedaço de um galho, planta, dá. Mas a videira não, cortou, acabou a vida dela. Ela não tem como conectar, ela não tem nada. É exatamente a nossa vida. Por que eu estou trazendo todo esse entendimento? Que tudo em nós é sustentado pela palavra do seu poder. Todas as nossas realizações são sustentadas pela palavra do seu poder. Eu quero ir encerrando essa mensagem, desafiando você uma coisa, querido. Tudo que Deus planejou a teu respeito, Deus já escreveu. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Esse Deus que se apresenta lá em Isaías 43:13, como Deus diz: antes que houvesse dia, eu sou. Esse Deus, querido, que declara a um povo que estava preso ao Cronos, preso ao tempo e com medo do futuro. Aí vem o Senhor e diz lá em Deuteronômio 29:29, o que está encoberto é meu, mas o que está descoberto é da tua conta. Então, antes de você querer descobrir coisas novas, tente obedecer o que eu já revelei para você. Antes que você queira tirar a coberta das minhas revelações, tenta viver com o que eu já descobri para você. Olhe bem, pastores, líderes, a mim, a todos nós que estamos aqui nessa sala, quanto já sabemos e o quanto praticamos. Ah, conhecimento sem prática gera crise, gera murmuradores, gera incrédulos, gera defeituosos, gera gente que dá trabalho. Você sabe que a gente está tendo uma geração de pessoas buscando o novo. Ele entra em nossas lives dizendo: o que tem de novo para mim? Mas hoje Deus está dizendo para nós: se você entender os princípios do que eu já lhe dou, você tem o que você precisa. Então a gente está exatamente buscando isso, sabe? A gente tem o suficiente que nós precisamos. Então, ao invés de obedecermos o que sabemos, queremos conhecer o que não precisamos. Ao invés de obedecer o que já sabemos, nós queremos conhecer o que não precisamos. Então, existe uma busca. Olha, querido, mas apóstolo, eu gosto de ler, continue lendo. Eu leio um livro por semana, continue lendo. Eu pesquiso no hebraico, continue fazendo. Mas descubra uma coisa. O segredo do nosso sucesso não está no que Deus vai revelar. O segredo do nosso sucesso está no que já está revelado. Ok? Se você perceber o que Deus já te entregou nos anos do teu ministério, você não precisa buscar um futuro que Deus tem para você hoje. Volto a dizer, Deus não parou de se revelar. Ele vai continuar tirando a coberta. Mas não queira que Deus tire a coberta daquilo que é dele. Ele fala: isso aqui é meu. O que está encoberto pertence a mim, ao Senhor. Mas o que eu já revelei, isso é da tua conta, diz o Senhor. Isso sim ele vai cobrar de nós. Então, quantas coisas básicas, como perdão. Eu estou aqui, mas se entrar falando nessa sala, eu saio. Ridículo. É uma coisa que a gente não compreende. Princípios básicos da fé cristã e que muitos de nós, pastores, eu não estou julgando você, longe de mim, pelo amor de Deus. Eu estou apenas jogando na mesa para que a gente pense a nosso respeito de coisas tão básicas da vida que temos, querido, que tomar decisões. Dízimo. A gente cobra o povo e às vezes nós não sabemos o princípio real da semeadura, do dízimo, da entrega. E a gente quer que o povo responda uma coisa que nem nós respondemos. Então, querido, eu quero deixar essa palavra devocional para vocês.
Espero que tenha abençoado teu coração, tua mente, teu ministério, que possa lhe desatar para conquistas maiores, que possa lhe prevenir para poder, quanto ao que Deus tem no futuro. Mas lembre-se, se a gente esquecer de tudo, mas lembrar do início do texto, lá de Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Ninguém pode livrar de mim. Aí ele diz: agindo eu, quem impedirá? Que essa seja a palavra, que essa seja a revelação, que essa seja a manifestação de Deus. E que o Aleph é onde representa o mundo daqui, físico, e o mundo espiritual, possa provocar essa dinâmica na tua vida, que eu disse aqui a respeito da ampulheta. Que Deus, querido, Ele quer virar o mundo espiritual. Ele quer trazer para você as coisas do céu acontecendo na terra. Mas lembre-se, assim como a chuva cai, Isaías 55:11, lembra? Ela cumpre o projeto na terra, ela molha a terra, molha a semente, faz brotar a semente, ela não vai evaporar, não vai encher a nuvem enquanto ela não cumprir seu projeto aqui. A Isaías fala, assim a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. Isso significa que projetos inacabados, Deus está esperando você terminar, querido. Que você está querendo coisa nova sem terminar o antigo. Você está querendo revelação nova sem obedecer o que Deus já descobriu. Que Deus nos abençoe, Deus derrame graça, oro para que Deus abençoe cada pastor, pastora, cada líder que está com a nossa reunião aqui hoje. São pessoas que eu tenho certeza, né, que estão buscando a experiência com o Pai, e como eu também estou aqui diante de Deus, buscando o máximo para apacentar o rebanho e não haja nenhum que perca. Eu, de verdade, só mais um minuto, eu termino dando para você um sentimento. A árvore caída, querido, que eu quis dizer ali, são muitas ovelhas que, quando começou a pandemia, elas conseguiram se manter até hoje. A árvore caída que eu disse ali, as folhas verdes ainda, o tempo, é o tempo que muitos se manteram até hoje. Sem comunhão, no isolamento, não segue as lives, mas, por favor, se cuide, para que muitas ovelhas que estão secando agora, que elas estão levando susto, elas acharam que continuariam mais, mas se não tiver enraizado, querido, eles já morreram, já tem meses, mas ainda vamos tentar replantar essas pessoas, vamos começar a voltar à paixão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As lives são tremendas, tudo é tremendo, mas a gente precisa voltar à paixão das conexões. O que eu preciso, você tem. O Zoom é tremendo, mas isso não é o futuro. A gente vai precisar da comunhão. Eu preciso de você, você precisa de mim, porque senão aqui vai ter árvore que está se sustentando pela seiva antiga. Cuidado, porque quando a folha está secando, é porque isso já morreu já há meses já. Quando a palavra já não muda nada, é porque já está seco há muito tempo. Então que o Senhor nos guarde, para que não sejamos essas árvores caídas desde a entrada dessa quarentena, mas que Deus nos guarde aqui e guarde as nossas ovelhas, para que elas permaneçam e voltem a ser replantadas em nossos projetos, em nossos ministérios. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos, clamo ao Senhor para que os seus conduzam em triunfo, os abençoe nessa palavra, que, ó Deus, que a tua palavra não volte sem cumprir o seu propósito, e que essa profecia, Senhor, agindo eu, quem impedirá, ela norteia a vida de cada pastor e pastora aqui, meu Pai. Aqueles que estão ansiosos quanto ao dia de amanhã, lembre-se que o Senhor já existe antes que houvesse dia, que o nosso futuro está na tua mão, Senhor, que nós estamos debaixo da tua graça, da tua vontade. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!